Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. Hoje eu estou aqui substituindo o nosso querido amigo Leandro Fukuzawa, tomei o papel de host aqui para um episódio mais do que especial, né, com um professor aqui da casa, Leonardo Ávila. Fala, Léo, tudo bem, cara? Ô, Rafa, prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre um tema que, pelo menos eu sei que nós admiramos. A gente vai falar hoje, gente, sobre sensibilização central e vai tentar trazer um pouco de fatos e mitos sobre esse assunto, indo para um pouco de perspectivas clínicas, né? Eu acho que eu e o Léo, a gente conversa bastante, a gente dá curso há muito tempo, fala sobre dor há muito tempo, e eu acho que esse é um dos tópicos que nunca deixa de surgir como principais fontes de dúvidas, né? Principais fontes ali de desentendimentos, por assim dizer. Então a gente vai tentar dar uma escrutinada nesse tema. Léo, eu queria começar aqui pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece, né? A gente está aqui no nosso canal de podcast, com certeza muita gente conhece, mas é sempre bom começar com uma apresentação, assim. Então, quem é Leonardo Ávila? Fala um pouco aí para o pessoal. Perfeito. Pessoal, eu me chamo Leonardo Ávila, sou graduado em fisioterapia, mestre também em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, doutor em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde fiz parte, durante aproximadamente 6 anos, do Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, né? Diversos braços, o meu braço em especial, estudando uma subcategoria de dor crônica, uma de 11, então ainda existe uma imensidão, né, de possibilidades para nos aprofundarmos no estudo. E além desse braço acadêmico, que é micro, né, o meu maior braço talvez seja o ser clínico e estudioso, digamos, por conta, né? Autodidata. Então, esse é o Leonardo no espectro profissional. Basicamente é isso. Boa. O Léo, ele é um profissional que juntou ali, né, um know-how clínico com uma capacidade de divulgação científica, né, e eu acho que isso é realmente legal, porque a gente precisa, né, lutar contra essa corrente de informações muitas vezes equivocadas sobre os assuntos que a gente discute. Então, o Léo, para quem conhece, né, ou não conhece, é um dos fundadores aí do perfil Tudo Sobre Dor, que tenta trazer informações relevantes sobre dor e outros assuntos ali para todos que têm interesse. Boa, vamos começar o nosso assunto aqui, Léo. Eu queria, talvez, que a gente começasse falando um pouco dessa perspectiva histórica, assim. Da onde... A gente pode até começar, né? Aí vai o que você achar que é melhor, assim, falando um pouco sobre o que é a sensibilização, ou talvez já misturando isso em falar um pouco sobre como isso se tornou tão relevante, assim. Hoje, se você falar para qualquer clínico, seja fisioterapeuta ou não, que entende um pouco sobre dor, ele conhece o termo sensibilização central, né? De Sim. onde veio isso, Léo? Tá. Rafa, eu vou permitir a tua autorização para a gente facilitar o entendimento do pessoal. Acredito que vai facilitar. Vamos lá. Antes, vai ser uma definição simplória, Tá. antes da gente fazer o histórico. Aí talvez o pessoal consiga se antenar mais do que nós vamos conversar. Existem definições variadas para sensibilização central, porém, uma definição que não é reconhecida pela IASP, é uma definição proposta pelo Wolff em, salvo engano, em 86 ou em 87, ela torna bem fácil o entendimento daquilo que nós vamos conversar hoje, né? Então, didaticamente, a sensibilização central, ela é a capacidade do sistema nervoso, tá? E aqui eu nem vou me ater inicialmente a falar do centro ou periferia, em alterar, distorcer e amplificar a experiência de dor do paciente. Ou seja, o sistema nervoso ele pode aumentar
ou melhor, ele pode modular para mais ou menos a intensidade da dor experimentada pelo paciente. O sistema nervoso ele pode fazer com que a duração temporal da dor torne-se prolongada, fazendo com que ocorra uma manutenção do quadro. Aqui a gente já pode até deixar um adendo para uma fala futura, que muitas pessoas comumente associam sensibilização central apenas com condições patológicas, disfuncionais, mal adaptativas ou crônicas, e há um bracinho na literatura que sinaliza, em modelos experimentais, essa condição aguda, reversível, completamente reversível. E, por fim, Rafa, a sensibilização central, além de influenciar na intensidade da dor para mais ou menos, no tempo, né, em especial para mais, mantendo a dor, ela também é capaz de fazer com que a dor se espalhe, ou seja, com que aumente os campos receptivos, não mais sinalizando a qualidade do tecido onde dói, né, mas sim, né, contemplando processamentos disfuncionais, patológicos, que nós podemos citar as hipóteses aí um pouquinho mais para frente do sistema nervoso. Então essa é uma definição não oficial, mas que fica muito didática, com um adendo. Independentemente da dor não refletir as qualidades da característica, as características, perdão, do tecido onde dói, não necessariamente se traduz em a dor ser irreal, somatizada, ou coisa da cabeça do paciente, ou psicogênica. Né? Perfeito, exato. Mas acho que você trouxe um bom ponto, assim, a gente pode até começar por isso. A gente conversou já bastante sobre isso, né? O meu doutorado, principalmente, foi muito voltado para dor e aprendizagem. E aí eu me debrucei e entendi que existia toda uma literatura sobre aprendizagem, inclusive sensibilização, fora da nossa área, né? Fora da dor ou da nossa percepção. Então, assim, até indo um pouco além dessa definição, aprendizagem é todo o processo de mudança funcional ou morfológica que acontece no sistema nervoso, no caso, dado que a pessoa passa por uma experiência. E um desses tipos de aprendizagem a gente chama de não associativo, né? Que é um tipo de aprendizagem onde o nosso canal sensorial aprende a lidar com o estímulo. A sensibilização, ela é um tipo de aprendizado não associativo. E ela acontece em qualquer canal sensorial, né? A definição de sensibilização, quando a gente sai da dor, é a amplificação da resposta neuronal de um canal sensorial qualquer, uma vez que você entra em contato com o estímulo. Né? E ela pode acontecer com estímulo visual, auditivo, gustativo, somatosensorial e, dentre eles, a nocicepção. Então, acho que é legal trazer essa ideia, porque também se confunde muito a ideia da sensibilização com outros fenômenos cognitivos, de antecipação, mas, por definição, a sensibilização nociceptiva, né, no caso a gente está falando aqui da central, mas tem a periférica também, ela é um tipo de aprendizado do sistema nociceptivo em responder a estímulos, né, que são nociceptivos. Então, acho que é legal também deixar essa definição de tipo de aprendizagem aqui à tona. Mas vamos retomar o tema, Léo. Vamos partir aqui do pressuposto que as pessoas estão alinhadas com relação à definição de sensibilização central. Você citou a figura do Wolff, né? O quanto esse cara foi relevante para tornar esse termo conhecido, né? O que aconteceu ali para todo mundo hoje saber o que é sensibilização central? Perfeito, Rafa. Para quem não conhece o Wolff, pessoal, ele é médico, médico de Harvard, ele é um neuropatobiologista, né? Basicamente ele tem alguns braços, algumas linhas de pesquisa. Ele é um dos maiores estudiosos desse fenômeno, que a gente já destaca mais uma diferença, né? Que não é tipo de dor, é um fenômeno, que é um assunto que podemos abordar à frente. Inclusive, faço até uma ode aqui a um fisioterapeuta, né? Então, além do Wolff, na atualidade, também um dos maiores estudiosos da sensibilização central, a minha pronúncia ela ficará em português, tá? Não é a correta, é o Joe Nitz, que eu falando assim acredito que todos irão entender, né? É um belga também, neurocientista. Então, eles são um dos maiores estudiosos da sensibilização central na atualidade. Mas como o Rafa perguntou, em meados de 1983, né, o Wolff ele publicou
estudos pré-clínicos, inicialmente, né, sinalizando componentes de hipersensibilidade, inicialmente com estímulos periféricos, que transcendiam o estímulo periférico que era ofertado. O que eu quero dizer com isso? Num modelo clínico, num modelo experimental, pré-clínico, ele ofertava uma injeção de salina, uma injeção de mostarda, uma injeção de capsaicina em tecidos diversos, pele, músculo, articulação, e observava um comportamento distorcido. Isso é uma palavra genérica, né? Uma distorção da resposta de dor, no qual a dor, Rafa e demais colegas, ela não se limitava à região da infusão, por exemplo, desse substrato, com uma série de comportamentos que hoje a gente chama de fenômenos neurofisiológicos, que inclusive os testamos com testes sensoriais quantitativos. E o tempo passou, né? Inclusive, em um dos estudos dele, Rafa, ele faz uma referência a um paper publicado, coincidentemente, 100 anos, em 1883, 100 anos antes dele efetuar esse experimento. E sabe o que ele refere nisso? Ele refere o exemplo da dor referida de um infarto agudo do miocárdio, né? Na época, os autores, né, em 1883, os termos eram românticos, né? Eles falavam que era uma dor de uma possível comoção do coração, eles falavam. E aí ele tenta encontrar ao longo desses 100 anos, né, na literatura, outros relatos que sinalizem hipersensibilidade, e eles são pobres. Então, lá em 1983, o Wolff resgata esse tipo de conteúdo, e ele cunha, Rafa, digamos assim, oficialmente, o termo sensibilização central em 1986. Então, é o primeiro paper dele, né, que ele cita a sensibilização central. E é muito interessante, porque aqui ele cita a sensibilização central com uma das hipóteses plausíveis, não todas que contemplam, né? Tipo, prejuízo na inibição endógena, facilitação descendente. Aqui ele limita-se a falar de sensibilização central no tocante ao que tu citou antes. A aprendizagem que envolve neuroplasticidade nessas vias sinápticas inócuas e nocivas, né? Tanto é que a figura clássica daquele paperzinho dele de 2011, né, que ele mostra uma fibra tipo C e delta e uma fibra do tipo A beta, que não há comunicação entre elas, e por conta de brotamento neuronal, ativação de dendritos que estão ali silentes, né? Agora, um estímulo inócuo pode ativar uma via nociva e ser interpretado como dor. Então, essa é a breve história, né? O termo cunhado mesmo, que foi, digamos, não reconhecido, mas foi proposto pela primeira vez em 86. Eu acho que é legal, assim, essa história, porque olha que interessante, né? Então, traduzindo, né, só trazendo o que o Léo falou, o Wolff tinha modelos mentais em animais, não humanos, onde ele usava estímulos periféricos químicos, na sua maior parte, né? Para tentar trazer ou gerar um estímulo noceptivo na periferia, tentando ativar noceptores ali, que carregava informação noceptiva através das fibras do tipo C, né, ou do tipo A delta lá para a medula. E aí ele estava estudando essa ativação neuronal dos neurônios, principalmente na medula, né? E o que ele começou a observar, que veio, né, como o Léo falou, a virar o termo sensibilização central, foi mostrar que o nível de ativação da medula ele não condizia com a estimulação que estava acontecendo na periferia. E através de uma série de manipulações, ele foi mostrando que o neurônio, o segundo neurônio, né, na medula, começava a ter padrões de ativação aumentados para o mesmo nível de estimulação na periferia. E isso foi dado o nome de sensibilização central na época. Eu acho que é legal até, eu não sei se você chegou a ler essa parte, né, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, que foi uma das coisas que o Wolff estudava na época, era o fenômeno de somação temporal. Sim. E a somação temporal é um fenômeno fisiológico, né? Diz respeito, como os neurônios têm um princípio de tudo ou nada,
o neurônio pré-sináptico gera um potencial elétrico suficiente para que o neurônio pós-sináptico atinja o potencial de membrana de repouso e despolarize, ou não acontece nada. Mas todo neurônio, toda sinapse, na verdade, tem uma janela de tempo onde ela acumula potenciais elétricos desse mesmo neurônio pré-sináptico, e aí ele vai acumulando, e às vezes isso faz com que o neurônio consiga despolarizar. Isso é chamado de somação temporal. E eu lembro que o Wolff, um dos objetivos do Wolff na época era inclusive estudar, eu não lembro agora se ele estava estudando isso, e aí ele entendeu o fenômeno da amplificação, ou o contrário. Mas eu lembro que era muito curioso, porque ele trouxe a sensibilização central como uma hipótese fisiológica ali, que era assim, o que ele identificou é que os neurônios nociceptivos da medula tinham uma janela de somação temporal maior, ou seja, eles tinham mais tempo para o potencial elétrico da periferia se acumular e gerar uma ativação, né, um potencial elétrico que continuava carregando informação. E ele levanta a hipótese que essa sensibilização central seria um mecanismo fisiológico para compensar a habituação dos receptores que ia acontecer. Então, quando você está lá na periferia tendo muito estímulo, o receptor pode parar de sinalizar que tem algo potencialmente ameaçador acontecendo, mas os neurônios do sistema nervoso central, eles amplificariam essa mensagem para continuar sinalizando para o sistema nervoso que algo potencialmente ameaçador está acontecendo, né? Então, é interessante porque, de novo, eu não sei, eu não me lembro exatamente, se você quiser complementar, fica à vontade, né? Se ele estava estudando amplificação e controle, isso ou o contrário, mas é legal porque ele já traz essa ideia de que a sensibilização central, como qualquer função que exista no nosso corpo, tem um papel adaptativo, né? Foi selecionado pela evolução natural, pela seleção natural, por um objetivo, né? Que no caso é continuar mantendo esse sistema nociceptivo apto a sinalizar, independente do que aconteça. Então, bom, enfim, fica à vontade, Léo, se quiser fazer algum comentário sobre isso, mas eu acho esse ponto curioso, assim. É perfeito, Rafa, a tua sinalização, porque no início dos estudos, basicamente eram modelos experimentais agudos. Sim. Eram modelos experimentais agudos. À medida que o tempo foi passando, que ficou explícito para eles que, literalmente, esse processo de aprendizagem reversível podia tornar-se um aprendizado instaurado, né? Ou seja, com alterações plásticas morfofuncionais, alterações morfológicas e funcionais ao longo do sistema nervoso, né? E então, enfim, realmente o que tu falou não é que faz sentido, foi o que o que foi citado na literatura, né? Ele estudou bastante modelos homocinápticos, heterosinápticos, sensibilização aguda, somação temporal, né, wind-up. Então, esse todo o briefing histórico que precede o que a gente entende como sensibilização central atualmente vem desses modelos, digamos, agudos. Ele até destaca uma questão aqui, não sei se foge muito do tema, é que se a gente pega esses estudos mais antigos, ali, final da década de 70, né, anos 90, a ênfase era muito na analgesia endógena. A ênfase dos estudos era muito na analgesia endógena, não em mecanismos que de alguma forma decorriam na facilitação e na manutenção do quadro de dor. Então, ali em meados de 70, 75, foi quando descobriram parte dos opioides endógenos, beta-endorfinas, monaminas, outras encefalinas, né, quem não se limita ao opioide, serotonina, dopamina. Então, ele fez todo um briefing acerca disso, né, e aí mostra algo que nós vamos discutir daqui a pouco, que é a importância de entender que, além de mecanismos de controle, né, inibitório, aí entra os cunhos, né, controle inibitório nocivo difuso, modulação condicionada da dor, existe uma facilitação também descendente, ao top-down, ao bottom-up, que é a sensibilização central, é uma delas, né? Mas perfeita a tua colocação, Rafa, é isso aí mesmo. E eu acho que é interessante, né, Léo, porque como os modelos vigentes de entendimento sobre dor na época, né, eu quando digo na época, inclusive hoje, influenciam para onde está o foco, né? Porque se a gente pensar que a teoria das comportas foi proposta em 1965, né, pelo paper na Science, o que a teoria das comportas propunha era um mecanismo
basicamente de anulação da informação pela medula, e tinha um mecanismo ali top-down, né, que era o que o pessoal investigava e faz sentido, né? Por isso que eles estavam talvez tão focados em analgesia endógena, e ninguém estava olhando muito para a pronocepção, que é o que a gente vai falar bastante hoje. Perfeito. Mas, dando seguimento, Léo, como que esse trabalho de bancada se tornou tão difundido na prática clínica? Assim, qual foi o gap, né? Por que, de repente, você falou, né, o termo foi cunhado em 2016, 2006, você falou? 2086, O sensibilização central, 86. e de repente, 86. poxa, tinha pesquisador clínico de dor musculoesquelética citando o Wolff, de repente, depois dos anos 2000, né? O que aconteceu aí para essa translação? Perfeito. Rafa, tem uma. Eu vou ver se eu consigo resgatar o que eu li no estudo, nesse estudo original do Wolff de 2011. Ele faz uma contextualização mais ou menos assim, tá? Tá. Quando um profissional de saúde ele desconhece esses mecanismos, comumente ele infere que a dor do paciente, quando é de origem não detectável, ou seja, se não é uma dor neuropática ou uma dor nociceptiva, os termos que nós abrimos antes na conversa, né? O profissional de saúde ele acaba inferindo que essa é uma dor de um cunho mental, psicológico, psicogênico, somático, termos que nós já fomos convidados, pelo menos momentaneamente, a descartar do nosso vocabulário, né? Haja vista que existem 3 mecanismos de dor associados à gênese, pelo menos até a data que a gente grava esse episódio. E o que ele abre, o que ele deixa de porta aberta após fazer essa introdução? É que a sensibilização central, isso eu lembro que é uma citação literal, ela introduz outra dimensão no entendimento da dor, em que nós podemos, em que um ser humano, falando de humanos, mas isso não limita-se a humanos, tá, pessoal? Tem estudos do Kandel da aplísia, lá da década de 70, que fala de aprendizagem, mas que é muito coincidente com dor, né? Como o Rafa falou, né? Habituação e sensibilização. Inclusive, os trabalhos, né, para quem conhece a Please, é o Pepino do Mar, né? O Kandel, eram com aprendizado não associativo, né? Então, Exato. eram voltados para habituação e sensibilização. Exato. E aí, Rafa, o que o Wolff deixa como uma porta aberta, né? O porquê da busca desse conhecimento de bancada pré-clínico para a clínica? É que a sensibilização central introduz outra dimensão no estudo da dor, em que o sistema nervoso ele é capaz, novamente, de distorcer, alterar e amplificar no tempo e no espaço a experiência de dor, não sinalizando mais a condição do estado do tecido onde dói. E por que isso? Porque ao termos ciência da existência desse fenômeno, seja ele reversível ou não, a abordagem muda. Por exemplo, quando você está diante de diversos casos que nós vamos citar dentro de instantes, faz pouco sentido ter uma abordagem puramente periférica, tendo em vista que parte das alterações elas não encontram-se mais na periferia. Sim, podem estar no sistema nervoso periférico ainda ao longo da via, né, do primeiro neurônio, bem como no segundo neurônio a nível medular, ou alterações ainda em segundo neurônio no tronco cerebral, ou já em terceiros neurônios, terceiro ou quarto neurônios, quando são neurônios de projeção cortical, né? Então, basicamente, a abordagem, bem como o estudo e o que precede a abordagem, a avaliação modificam. Aquela máxima que ficou um pouco banalizada, né, que não é dicotômico. A gente só brinca com os percentuais. A abordagem ela pode ter uma ênfase mais top-down, né, sentido sistema nervoso periférico central, periferia, ou uma abordagem bottom-up, né, periférico central. Em síntese, tá? Em síntese, é isso. Esse é um dos destaques que ele traz, inclusive nesse paper que eu considero um estado da arte dele, de 2011, uma revisão. E é legal a gente colocar em perspectiva histórica também que os mecanismos de dor, eles foram surgindo relativamente há pouco tempo, né? Dor neuropática em 94, dor nociceptiva no ano 2000,
e depois a dor neuropática foi adaptada, né, no ano 2000, ela era uma lesão, doença ou disfunção do sistema somatosensorial, depois passou a ser uma lesão, doença. Então, a gente tinha, a partir de 2000, aí, dois mecanismos para falar sobre a dor, mas que não explicavam muitas manifestações clínicas de pacientes com dor. E, na verdade, não explicar manifestações clínicas de pacientes com dor, os modelos que a gente tinha, é uma dor antiga, por assim dizer, né? Porque lendo o paper do Mills Wall de 1965, eles falam justamente isso, o que levou eles a proporem a teoria das comportas era que os modelos vigentes para falar sobre dor não explicavam a maior parte das manifestações clínicas dos pacientes com dor. Então, pensem que depois de 2000 a gente teve dor nociceptiva, dor neuropática e um conjunto gigante de pacientes onde não se tinha boas palavras para falar sobre a dor, não dava para explicar a dor. E aí foi nesse contexto que a sensibilização central veio que nem um foguete, né? Foi uma hype, passou a ser adotada por pesquisadores clínicos e aí começou um processo de tentar implementar isso na prática clínica. Então, eu queria jogar aí para você, né, como é que foi esse processo, né? Começando pelos primeiros algoritmos ali de falar se tem ou não sensibilização central, do Dionísio, até um instrumento de medida. Então, como é que foi esse processo aí? Rafa, tu me permite resgatar um assunto? Claro, fica à vontade. O que tu citou é imprescindível. Toda essa nossa discussão, ela é recente. Os mecanismos de dor, eles foram reconhecidos pela IASP, como o Rafa citou, primeiro em 94. Salvo engano, Rafa, tem um gap de 9 anos, tá? Por nociceptivo, salvo engano. 94 a 2005, aí 2005 que surgiu uma definição puramente antagônica ao neuropático, que é a famosa dor que não acomete o tecido neural. Ponto. Aí, olha que curioso. De 2005 até 2016, não existia um terceiro mecanismo de dor que descaracterizava a dor com base no estado do tecido, de uma origem ou não detectável. Então, aqui reside a confusão. Devido à ausência de um terceiro mecanismo de dor, a literatura ela abraçou a sensibilização central como um mecanismo de dor. Então, de 2000 eu vou colocar como tempo, tá? Então, de 2005 até 2016, até o final do ano de 2016, qualquer estudo que nós fôssemos ler sobre mecanismos de dor, pega os Delphis, lá publicado no The Clinical Journal of Pain, os próprios estudos do NIDS, sinalizavam como, se a dor não é neuropática, que envolve lesão ou doença do sistema nervoso periférico ou central, se a dor não é nociceptiva, que envolve lesão ou doença, ou atividade nociceptiva de todo o tecido não neural, é sensibilização central. Não é. Não é. E aí, em 2016, a gente é agraciado com esse terceiro mecanismo, que é o nociplástico, que obrigatoriamente apresenta sensibilização central por trás, mas que a sensibilização central não é exclusiva dele. Aí a gente pode discutir sobre isso depois, né? Assim, o tempo se passou. Mas se a gente volta um pouquinho, Rafa, por exemplo, pensando em sistemas de classificação, como tu perguntou, eu recordo de um primeiro sistema de classificação, agora eu vou ficar com um gap de tempo aqui de 3 anos, tá? O NIDS, ele propôs entre 2011 e 2014, tu pode me corrigir, acredito que seja 14, quase 14, né? Um primeiro fluxograma que propõe uma maneira de tentar identificar a dor nociplástica, a sensibilização central que acomete o sistema nervoso, que acomete o sistema músculo-esquelético. O sistema músculo-esquelético, tá? Então era mais ou menos assim, né? Perguntava-se: o paciente tem dor? Existe dor músculo-esquelética? Aí a segunda pergunta era: essa dor era desproporcional ao estado do tecido? Muita gente, Rafa, me permita citar isso. Quando eu estou conversando sobre esse assunto, acredito que tu também, perguntar, mas o que é ser desproporcional ao estado do tecido? Parece um termo vago, de fato é. Contudo, ele é vago para quem não lê os estudos anteriores. Porque a desproporcionalidade do estado do tecido ela é bem clara. É a dor ser mais intensa, ser difusa ao invés de pontual, ser evocada por estímulos
mecânicos em especial e também térmicos. Então, isso é a dor tornar-se desproporcional, ser mais duradoura, né? Então, por trás do desproporcional já existe um conceito do que é desproporcional. Só que no fluxograma não vai estar lá escrito tudo isso, né? Então, a pergunta é, tem dor? Sim ou não? Ela é desproporcional ao estado do tecido? Sim ou não? Aí entra. Se é, né, se ela não é desproporcional, teoricamente já descartava uma dor na época que chamariam de sensibilização central, que a gente sabe que hoje que não é isso, né? Porque isso é antes de 2016. Se a dor ela é difusa, Rafa, aí vem a perguntinha, né? Ela é sensibilização central ou não? Se fosse difusa, os autores já considerariam, sendo uma dor da época chamada de sensibilização central. Mas se a dor não era difusa, era desproporcional, mas não era difusa, aí entrava a famosa ferramenta, que tem falhas, tem, mas a meu ver tem a falha, ela é mais predominante do leitor e de quem aplica do que da própria ferramenta. Ela não é uma ferramenta para detectar a sensibilização central. Ela é uma ferramenta para detectar características que estão associadas a pacientes com sensibilização central, né? Aí a gente aplicaria o inventário de sensibilização central. Parte A, parte B, totalizando 100 pontos, nota de corte no Brasil 35, alto índice de falso positivo, então precisa ser corroborado com a clínica, com testes clínicos, tá? Então isso é lá atrás, em 2014. E o tempo passou. Legal. Você pode fazer algum comentário aí, Rafa, que a gente vai caminhando para Eu acho que e olha no tempo, vamos colocando aqui, né? Então, poxa, a gente teve toda essa pesquisa de bancada, de sensibilização sendo feita. O Wolff era com certeza uma né, das pessoas à frente dessa frente. Os mecanismos de dor sendo propostos ali em 94, né? Por volta de 2000 sendo proposto a dor noceptiva. E aí fica, de repente, esse gap para explicar uma série de mecanismos de dor, principalmente em pacientes com dor crônica, que até o momento era considerado uma dor que perdurava mais do que 3 meses, né? E aí houve essa translação, né? Essa adoção em massa da sensibilização central para ser um mecanismo de dor. Tem os papers da SMART, por exemplo, vários papers que falavam de classificação que falavam isso, ó, o que é característica, o que os clínicos usam para falar que é dor noceptiva, que é dor neuropática, que é sensibilização central. E aí, só para finalizar, né, em 2014 tem esse fluxograma proposto pelo Dionísio, e a gente está ali naquela época com sensibilização central sendo considerado um mecanismo de dor, com algumas, né, um fluxograma, um inventário, um instrumento de medida para ajudar a identificar isso, corroborado com prática clínica. E aí, mas o que aconteceu na sequência, né? Tipo, né, depois de 2014 para cá? Ô, Rafa, tu me permite um adendo muito importante. Não é o meu perfil, não é o teu perfil também, mas eu noto que, infelizmente, é o perfil de muitos colegas. Se a gente faz uma breve história no tempo, volta lá para 2011 e vê esse paper do Kate Smart, ele traz um Delphi para identificar o tipo de dor predominante, identificar o mecanismo neurofisiológico predominante da dor. Qual é o objetivo? Detectar se a dor é neuropática, noceptiva ou neuropática, noceptiva e, na época, sensibilização central, que chamava de dor central, porque é de 11, né? Noceplástica de 16. Só que no título do paper está muito explícito, bem explícito. É para detectar o tipo de dor no sistema músculo-esquelético com ênfase em neuropatias periféricas de coluna. É o nicho do nicho. E aí a gente lê aquilo, né? A maioria das pessoas leem, é para... Não, é muito específico, né? Aí lá pontua, né, o preditor mais forte de dor neuropática, noceptiva, na época a dor central, e etc. Tem vários gaps, Rafa, na literatura de tempo, que eu fiz uma busca sobre esse tema. Aí a gente sai de 2011 e vem já para 2020. Novamente, um paper publicado no The Clinical Journal of Pain, né? Grupo do Paul Rhodes, etc. e tal. Faz uma revisão sistemática, também se limitando à dor musculoesquelética. Tá?
citando um monte de estudo antigo, velho, com conceitos antiquados, que são inclusos nos critérios de proposta dele de avaliação, mas que é uma crítica minha, que eles não fazem nenhuma consideração, falam que são critérios antigos, pautados em classificações antigas, que deveriam ser revistas. E olha como tu falou, como é curioso. Isso abre portas para futuros estudos. E aí, em 2020, foi publicado um estudo no PEN, também com critérios para identificar o tipo de dor predominante, neuropático, nociceptivo e nociplástico, citando esses papers velhos de 2011, sem considerar que o estudo de 2011 era só para dor de coluna periférica. Aí lá eles já colocam no pacotão de dor músculo-esquelética, que é completamente diferente, está incluso, mas não se limita a. E a minha maior análise crítica, e é uma análise crítica amistosa, sem nenhum tipo de julgamento. Sem nenhum tipo de julgamento. É um convite à reflexão. Em 2022, janeiro, foi publicado no PEN um grandioso Delphi, com 49 membros, basicamente a cúpula fisioterápica, também médicos, outros profissionais da saúde, pacientes foram inclusos, e a mesma falha aconteceu. Os mesmos padrões dos estudos dos 4 anteriores que eu citei foram reproduzidos, foram inclusive, Rafa, utilizados como ferramentas, como uma ferramenta para a elaboração das perguntas que foram ofertadas ao expert, com não a possível alteração. Não era permitido alterar. Acho que é legal tirar isso, é antiquado. E aí a gente tem um estudo exímio, publicado no PEN, em 22, com brasileiros, Kathleen Sluka, o Sharin, né? Sei lá como se pronuncia o nome dele, o primeiro autor, Sharin, né? O primeiro autor da revisada definição de dor, tá no paper, né? Mas com as mesmas falhas. E aí, por que eu trouxe essa divagação? Porque a gente precisa ficar muito atento em uma coisa. As dores no mundo não se limitam a dores musculoesqueléticas, mesmo que sejam as mais prevalentes. Se nós pegarmos um sistema de classificação didático, Rafa, existem 6 subcategorias primárias, 5 secundárias. Uma primária musculoesquelética, uma secundária musculoesquelética, as outras 9. Sensibilização central está presente em todas, ou pode estar, em níveis variáveis. É só um convite à reflexão. Nós temos muitos estudos sobre a influência da sensibilização central no sistema musculoesquelético. Poucos nos demais, mesmo que seja sabido que existem. E a gente pode também pontuar isso daqui a pouco. Algum comentário? Que eu dei uma devagada e voltei. Perdão, tá? Perdão. Não, eu acho que é uma coisa que é legal, assim, e gera muita confusão, né? E talvez seja um reflexo desse entendimento da sensibilização central como um mecanismo, né? A ideia de que a sensibilização central, quando você pensa nela como um mecanismo, você não pensa que esse fenômeno neurofisiológico pode estar presente em vários pacientes com diferentes mecanismos, diferentes tipos de dor. Então, por exemplo, uma dor nociceptiva, uma pessoa que torceu o tornozelo agora, está com sensibilização periférica, pode ter sensibilização central. É uma dor aguda nociceptiva, mas pode haver sensibilização central. Um paciente com uma radiculopatia, né, uma dor neuropática periférica, por exemplo, pode ter sensibilização central associada a um mecanismo neuropático. E um paciente com um mecanismo nociplástico, que a gente entende hoje, também pode ter. Então, é importante, acho que para todo mundo conseguir ter um entendimento claro da sensibilização central, desacoplar a sensibilização central dos mecanismos de dor. Que, de fato, ela pode acompanhar diferentes mecanismos de dor, ela pode acontecer de forma aguda, né, em pessoas com quadros agudos e também em quadros crônicos. Então, eu acho que esse é o primeiro, talvez, tô dando uma ênfase nisso, porque talvez esse, para mim, é um dos maiores motivos de confusão. Sim, a desconstrução, ou apresentar essa informação, né? Esse é um bom ponto, Léo. Mas vamos dar seguimento na história, assim. Em 2016, então, teve um marco, né? A primeira proposta de uma reflexão de um terceiro mecanismo de dor, que é a dor nociplástica, né? E, enfim, a gente ainda está... É muito novo isso, né? A gente está discutindo muito sobre isso, mas de 2016 para cá, o que foi acontecendo na sua visão com relação à hype que tinha da sensibilização central
e com relação à nossa capacidade de identificar isso no dia a dia clínico, assim, o que mudou, assim, ao longo desse tempo? Perfeito. A confusão ela ficou mais imperativa. Inclusive, é sabido que em bastidores, né? Eu lembro muito bem da palavra que tu usou uma vez. Alguns pesquisadores ficaram pistola, né? Por não oficializar a dor, a sensibilização central como um tipo de dor, ao invés de propor um terceiro mecanismo. Rafa, o que que a gente tem de lá para cá para tentar identificar a sensibilização central na prática clínica, né? Então, nós dois, né, conversamos há pouco desse estudo de 2014 do NIDS. Em 2021 foi publicado um estudo Delphi, né, que aí ele, a meu ver, ele é mais realista e elegante, com falhas. Óbvio que há falhas, tendo em vista que é algo recente. Por que eu acho que ele é elegante? Primeiro, porque ele assume as falhas. O segundo tópico da elegância é que ele, ao término, conclui que é para um ambiente clínico com poucos recursos. Ele não está falando para você, clínico, ter uma eletroneuromiografia, perdão, um encefalograma no consultório para ver atividade cortical, etc. Não. Ele faz uma pequena proposta através de um filtro, né, por uma série de experts, que foi um Delphi, e que ao término propõe o seguinte: fragmentemos a sensibilização central em a avaliação, né, da sensibilização central em o exame objetivo da dor e o exame subjetivo da dor. O exame subjetivo da dor é a aplicação do inventário de sensibilização central. O exame objetivo da dor é o profissional da saúde ter um monofilamento de von Frey, um kit, ou um algômetro de pressão, para identificar as alodinias táteis, né, mecânicas estáticas com algômetro, né, ou estáticas com monofilamento, ou dinâmicas, né, ou com movimento. Então, essa é a proposta dos autores, né, efetuar essa avaliação mais ampla, bem como, Rafa, não limitar toda a avaliação subjetiva ao inventário de sensibilização central. A avaliação subjetiva da dor, ela contempla todo um histórico do paciente no ato da sua avaliação. Que, inclusive, isso pode abrir margens para a gente conversar pouco sobre uma pincelada que é muito similar, né, à dor nociplástica, porque há bastante convergências entre as duas avaliações, os dois meios, formas de avaliação. Né? O que tu acha, o que tu pensa sobre isso, Rafa? Eu acho que eu gosto de sempre fazer um paralelo com outras queixas de experiências que os pacientes têm, e a minha experiência na neuro trouxe muito isso, né? Por exemplo, vestibulopatias ou queixas de vertigem ou tontura, para a gente conseguir falar sobre isso, identificar os fenômenos neurofisiológicos associados a isso, sempre envolve um processo que não é um único fator, né? Lembrando que o raciocínio clínico ele é probabilístico, né? Nós estamos ali construindo um raciocínio, levantando hipóteses clínicas e tentando levantar evidências para aumentar a probabilidade de a gente comprovar aquela hipótese ou não. E a gente faz isso com base em dados que vêm da história do paciente, né? Então o paciente começa a dar sinais dessa desproporcionalidade na história dele, por exemplo. Isso já vai levantando algumas evidências para a gente. O paciente vai te dar ali nos fatores de melhor e pior, a localização, o quanto aquela dor, né, é ou não espalhada, quais segmentos que ela comete. Isso tudo já está te dando informações, né, para o paciente ou do que pode estar associado com aquilo. Você vai ter instrumentos que vão tentar te ajudar e avaliação objetiva, né, como no caso da propedêutica, a gente vai ter em qualquer condição, mas a gente falando da dor agora, a gente poder avaliar a lodínia, hiperalgesia, um ENDAP, vão te dando em conjunto informações para você poder ter mais ou menos certeza em falar que aquele fenômeno está ou não presente, né? Eu acho que então, além, né, falando mais com uma perspectiva clínica, além de qualquer instrumento e de qualquer avaliação objetiva, né, esses são passos finais de um processo de construção do raciocínio, né?
da tua hipótese. Você Perfeito, vai Rafa. elucubrando ela ao longo do caminho. Ô, Rafa, então, já que tu tocou nesse assunto, me permita pouquinhos minutos. Ah. Nós não caímos sem paraquedas com a hipótese de sensibilização central. Existe todo um raciocínio clínico desde o ingresso do paciente ao seu ambiente clínico, hospitalar, consultório, né? Então, existem ferramentas. Novamente, pessoal, eu sou muito ponderado com esse tipo de raciocínio. Existem ferramentas com acurácia diagnóstica que, de fato, apresentam limitações, só que, a meu ver, é melhor empregá-las do que você fazer uma anamnese da sua cabeça, que pode ter muito mais vieses, que provavelmente tem muito mais vieses do que o emprego de um questionário validado. Por que eu lhes digo isso? Se você está diante de um cenário que você pode ter uma hipótese mecanística, né, de mecanismos associados à causa, você pode, por exemplo, empregar para dor neuropática, Rafa, me permita rapidinho, DN4, Pain Detect e LANS. Só o DN4, na versão em português, a sensibilidade dele é 93,7%, a sensibilidade e a especificidade 100%. 10 perguntas, 7 questionamentos subjetivos e 3 exames clínicos, testes clínicos, que envolvem provocar o sistema nervoso. Ok, se a nota de corte, Rafa, não sinaliza dor neuropática, a gente pode levantar a hipótese de uma dor nociplástica, mas a ferramenta não é para isso. E aí você vai as qualidades e características da dor, perdão, você descarta uma dor neuropática com essas 3 ferramentas, você pode levantar a hipótese de uma dor nociceptiva. E aí você vai para as qualidades e características da dor nociceptiva. Se não condiz com as qualidades e características da dor nociceptiva, se você está diante de uma condição que, por exemplo, acomete o sistema musculoesquelético, mesmo que com falhas, é o que ainda temos. Existe uma proposta de fluxograma para dor nociplástica, né? E aí, quando não preenche, Rafa, neuropático, nociceptivo ou nociplástico, está escrito no segundo parágrafo desse paper de 2021 publicado no PEN. A dor ainda existe, a dor de origem não detectável. É quando ela não preenche os critérios de nenhuma dessas 3 propostas. A dor neuropática, além dessas ferramentas que eu citei, ela tem critérios diagnósticos bem estabelecidos, baseados em índices de certeza, possível, provável ou definitivo. Está na sua segunda revisão de 2016, é de um SIG do PEN. O da nociplástica é o primeiro, baseado no neuropática. Mas por ser jovem, o nível de certeza é só possível ou provável. Não existe dor nociplástica que acomete o sistema musculoesquelético definitiva. E por que eu falo isso? Aqui a gente está falando de mecanismo de dor, nada a ver com sensibilização central. A sensibilização central ela pode estar por trás de todos esses 3 aqui, Rafa. E como tu bem citou, ela pode ser aguda. Aqui a gente vai ajudar muita gente. E aguda ela só pode ser na neuropática ou na nociceptiva. Por quê? Porque não pode ser aguda na nociplástica. Haja vista que não há dor nociplástica aguda. Toda dor nociplástica obrigatoriamente é crônica. Então o raciocínio está fluindo? Eu acho que de novo, desacopla a sensibilização central dos mecanismos. Exato. Né? Bem como da cronicidade. Exato, bem quanto a cronicidade. Aí eu aproveito para trazer uma questão à tona, que é um paper publicado em 2021 também, do grupo do NIDS. É a primeira vez que eu li isso na história. Existem, assim como, essa é a citação dele, assim como a intensidade da dor apresenta literalmente intensidades distintas, baixa, leve, né? 1 a 3, moderada 4 a 6 e intensa 7 a 10, a sensibilização central apresenta intensidades moderadas. Existem doenças que apresentam altos níveis de sensibilização central. Não vou citar ainda, que são aquelas nas quais a gente observa hipersensibilidade apenas no sistema somático,
mas a luz, cheiro, paladar, audição. Alterações que não se limitam ao sistema somático, mas que acometem o sistema gástrico, por exemplo, em que a dor ela não é mais apenas difusa, Rafa. Ela já tem um caráter agora generalizado, que são coisas diferentes. Dor pontual, difusa e generalizada. Então, ou aquelas que são mais intensas e totalmente desproporcionais ao estado do tecido. Então, esses níveis de sensibilização central, eles estão por trás das mais variadas subcategorias. Esse é um paper publicado numa revista de reumatologia do ano passado, só de médicos, e o NIDS é o único fisioterapeuta que está presente. Então, olha como é interessante. Eu não vou citar, só vou dar um breve exemplo. Tendinopatias de membros inferiores, aquileu, patelar, podem apresentar percentuais ínfimos de sensibilização central. Da mesma forma que tendinopatias do supra podem apresentar níveis intermediários, e da mesma forma que a fibromialgia pode apresentar o contínuo, a expressão máxima da sensibilização central. Com um detalhe: nesses 3 casos, em nenhuma das condições, nós negamos a periferia. Eu acho que isso é legal, assim, e tem um conceito que me é muito parecido com isso, que é o conceito do fibromyalgias, né? Não tem uma tradução exata para o português, mas espectro de fibromialgia. Exato, né? Todo mundo tem algum espectro que tem a ver com essa hipersensibilidade, né? Que eu acho que é mais fácil, é mais difícil pensar dessa forma clinicamente, porque não é preto no branco, não é binário. Não é binário. Você não consegue falar se a pessoa tem ou não tem, porque a mesma pessoa, ela pode... as pessoas vão ter níveis diferentes de hipersensibilidade, né, ou dessensibilização, e a mesma pessoa pode, ao longo do tempo, ter oscilações nesses níveis, né? Sim. Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque quando você tem esse nível, né, quando o fenômeno ele é um contínuo, um espectro, você não consegue ter um rótulo, você não consegue rotular. Né? Você tem que identificar um conjunto de coisas que vão te mostrar em que nível que ele está. E, de fato, hoje o que a gente consegue entender é isso. Tem populações ou condições onde tem uma hipersensibilidade, é o caso da dor crônica generalizada, fibromialgia, dor cervical associada a trauma, disfunção temporomandibular. Tem fatores que podem ter algum nível, a tendinopatia do meio superior é um exemplo, e como o Léo falou, tem condições que normalmente têm baixos níveis, né? Por exemplo, a tendinopatia do meio inferior. Então, é realmente legal a gente pensar na sensibilização central dessa forma. Eu acho que isso é um raciocínio novo, né? Sair do binário, do tipo tem ou não tem, para entender que, dependendo das condições, as pessoas podem ter níveis de sensibilização central. Sim. Isso é legal mesmo. Eu acho que é um raciocínio que ajuda um pouco a fazer sentido do que a gente vê no dia a dia clínico, né? Sim. Inclusive, Rafa, auxilia na ênfase terapêutica. Mais periférico, mais central, misto. As abordagens puramente intervencionistas, puramente patoanatômicas, cinesiopatológicas, é preciso considerar outros aspectos. Seja num tratamento fisioterápico, seja num tratamento médico, no sentido de intervenção, no sentido de farmacologia, né? Porque se você tem um componente periférico, você vai lá dar um bloqueio de lidocaína, sabe que pode ajudar. Se é central, não vai ajudar, porque tu não tem que interromper nenhuma transdução de sinal, nenhuma transmissão de sinal, por exemplo. Então, de fato, auxilia bastante, Rafa. E se a gente pensar, a gente sabe muito pouco sobre como as nossas intervenções funcionam, né? Mas a gente tem algum conhecimento baseado no ciência moderna da dor. Então, por exemplo, se a gente pensar que dentre as abordagens da nossa área, né, exercícios ativos de aeróbios de intensidade moderada, são aparentemente os mais efetivos em reduzir dor e melhorar a função em pacientes nesses status mais altos de hipersensibilidade. E também parecem ser os que mais geram modulação, né? Quando você vai ver os estudos de mediação, por exemplo. Poxa, se eu tenho um paciente com muita hipersensibilidade, um paciente com uma disfunção temporomandibular, com muitos sinais de hipersensibilidade,
talvez ao invés de pensar em abordagens locais, eu possa pensar em abordagens que são mais, comprovadamente, não só geram mais efeito clínico nessa população, como abordam melhor esses mecanismos. Sim, Mas se eu sim. tiver, por exemplo, um paciente com baixos níveis de hipersensibilidade, talvez eu possa escolher outras abordagens, né? Então, é interessante entender que eu posso ter... E aí entra naquela coisa de... A gente sempre tratou, talvez, dor como uma população muito homogênea, pessoas com dor, né? Como uma população muito homogênea. Quando, na verdade, se eu pegar, por exemplo, um quadro de dor crônica primária musculoesquelética com o mecanismo nosso plástico e hipersensibilidade à dor, isso é completamente diferente de um paciente com uma dor crônica secundária musculoesquelética associada a uma radiculopatia. É totalmente diferente. Eu não posso colocar essas duas pessoas no mesmo estudo, como a mesma população, Não. porque elas têm mecanismos diferentes, né? Elas provavelmente vão ter prognósticos e responder a intervenções diferentes. E Sim, elas ambas podem ter sensibilização central, olha que louco sim, isso, né? sim. Isso é um fenômeno interessante. Ô, Rafa, tu me permite fazer uma coisa? Olha só, eu uso duas telas aqui. Acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para nós fazermos isso. Deixa eu ver se eu encontro. Só que eu gostaria de fazer? A dúvida que provavelmente tu mais escuta. Afinal, qual é a diferença entre dor nociplástica e sensibilização central? Eu gosto de caracterizar da seguinte forma, e sinta-se à vontade para discordar de mim, tá? Eu só estou abrindo aqui porque eu gosto de fazer uma citação literal sobre isso, aí me deixa livre de vieses e julgamentos alheios, tá? É o seguinte, primeira diferença, Rafa. Dor nociplástica, prestem atenção, pessoal, isso vale a pena anotar, ler, reler e evocar isso constantemente. Dor nociplástica é um mecanismo neurofisiológico da dor associado à gênese, à causa da dor. Mecanismo não é só neurofisiológico, tá, gente? Tem uma porção de mecanismo associado à transição entre dores agudas e crônicas, manutenção da dor, escape, espalhamento. Nós estamos falando de mecanismos associados à gênese, à causa. Então, dor nociplástica é um mecanismo neurofisiológico da dor associado à gênese, à causa. Sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico que pode ser agudo, irreversível ou tornar-se crônico, patológico, disfuncional, mal adaptativo e provavelmente com uma menor possibilidade de haver reversão. Por isso que os estudos mais atuais sinalizam que a sensibilização central ela é melhor ou pode ser melhor vista como um marcador de mau prognóstico para o tratamento. Tem várias condições, inclusive, que a presença de sensibilização central é um preditor de cronificação na dor Exato. aguda, e quando presente na dor crônica é um preditor de mau prognóstico. Exato. Então, já que a dor nociplástica, Rafa, ela é um mecanismo neurofisiológico da dor e exclusivamente crônico, a sensibilização central pode ser aguda ou crônica. Inclusive, gente, a sensibilização central, ela não necessariamente é encontrada apenas na clínica, com animais humanos ou não humanos, tá? Ela pode ser mimetizada na clínica, provocada, como eu e o Rafa citamos no início dessa conversa, com infusão de salina no músculo, capsaicina na pele, mostarda na pele ou na articulação. Tá? Então, isso pode ser mimetizado na clínica. Rafa, me permite a leitura do termo oficial, da definição de dor nociplástica e sensibilização central, para o pessoal diferenciar? Tá. Ó, eu vou ler agora, tá, gente? Uma citação literal aqui. Ó. Definição de 2016 da dor nociplástica, a única que a gente tem, tá? Publicado na IASP. Dor nociplástica. Dor em decorrência de alterações na nocicepção, apesar da ausência de evidência de dano tecidual real ou potencial, causando a ativação de nociceptores periféricos.
Aqui ficará uma sugestão de amigo. Essa é a dor nociplástica verdadeira. Para quem não sabe, existem subcategorias de dor nociplástica que a gente não vai discutir aqui hoje. Agora é a continuidade ainda da definição de dor nociplástica. Ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando dor. Isso é uma segunda subcategoria de dor nociplástica, que ainda não foi descrita na IASP, mas em vários papers do NIDS, Rafa, de 21 para cá, 2 em especial, já está explícito isso, tá? Essa é a famosa dor nociplástica em que há um input periférico detectável, só que preenche todos os critérios que a gente não vai discutir hoje. Fica como uma aguinha na boca para um próximo encontro, né? E, Rafa, essa é a definição, então, de dor nociplástica. Agora, a definição de sensibilização da IASP, que abre para periférica e central. Tá? A sensibilização é a mesma que central, é só a periférica que é diferente. Então, sensibilização é um aumento da responsividade central, um aumento da responsividade dos neurônios nociceptivos no sistema nervoso central, a sua entrada aferente normal ou subliminar. Ponto. Tem alguma alteração no segundo neurônio ou no terceiro neurônio ou quarto. É medula, tronco cerebral ou córtex, gente. Periférico. Gânglio da raiz dorsal para baixo. Aumento da responsividade e redução do limiar de neurônios nociceptivos na periferia à estimulação de seus campos receptores. Veja, em nenhum momento faz uma ode a dor neuropática, nociceptiva, nociplástica, crônica ou aguda. Sim. E além disso, né, ele deixa claro nas duas definições de sensibilização periférica ou central que é a resposta a um estímulo nos campos receptivos. Ou seja, quando a gente fala de sensibilização, a gente não está falando de atenção, não está falando de catastrofização, não está falando de cognição, não está falando de emoção, a gente está falando de como os neurônios sensoriais nociceptivos respondem à estimulação. Processamento. O processamento. Exato. É isso, é um aprendizado da resposta ao estímulo, né, isolado. Isso é um ponto também legal, porque as pessoas confundem sensibilização central com, por exemplo, medo, catastrofização. Não, gente. Não são fenômenos associados. Ô, Rafa, me corrija se se tu considerar minha explicação, a tentativa didática meio, digamos, gerar mais confusão do que facilitar. Vamos lá. Há pouco eu falei que mecanismo é um termo genérico. Mecanismo, muitas pessoas se confundem, né? O mecanismo de dor. É neuropático, nociceptivo e nociplástico. Não. Mecanismo é um termo genérico. E a gente pode entrar em grupos de mecanismos. Então, existem os associados à gênese da dor, que são esses 3, neuropático, nociceptivo e nociplástico. Existem mecanismos, como eu falei, nós conversamos há pouco, associados entre a transição de dores agudas e crônicas, associados à manutenção do quadro de dor, associados a escapes de intensidade da dor, perda de função, aumento de incapacidade, e existe um mecanismo associado a essa distorção e amplificação no tempo e no espaço, que aí podemos incluir aqui a sensibilização. Tá? Só para o pessoal ter didático isso, compreender que esses mecanismos, Rafa, para o clínico que está nos ouvindo, olha que interessante, mesmo com limitações, eles são identificáveis e parte significante deles modificáveis. Por isso que... Não, e é até legal falar, né, Léo, que muitos desses... tem muitos fatores que acho que as pessoas não entendem do porquê que são relevantes quando a gente fala de pacientes com dor, que estão, de alguma forma, associados com esses mecanismos, né? E agora eu não estou falando... Mecanismo, de fato, é uma área da ciência, né? Que estuda como as coisas acontecem, por que elas acontecem. Mas, por exemplo, as pessoas falam muito de sono. Por que o sono é relevante na dor? Poxa, hoje a gente entende que o sono tem uma relação causal com dor, e aparentemente porque ele muda a hipersensibilidade das pessoas à nocicepção, né? Ou seja, de alguma forma, privação de sono deixa as pessoas amplificadas, ou com sensibilidade aumentada, ou com sensibilização a nível central. Níveis de estresse, vários outros fenômenos que são neurofisiológicos, ou endócrinos, hormonais, enfim,
vão atuar através, né, desses fatores, desses mecanismos neurofisiológicos, assim. Então, eu acho que é legal também entender isso, né? Existem os mecanismos de dor, que de fato a gente está tentando explicar. A dor é sempre multidimensional, mas a gente está tentando explicar a via final comum do porquê que está doendo, né? Que é o que o Léo falou, é a gênese, do porquê, de onde está vindo. E aí depois a gente pode tentar falar sobre quais são todos os fatores que a gente parece que estão associados com a dor daquele indivíduo. Né? Sendo que alguns fatores vão ser diretamente neurofisiológicos, por exemplo, a pessoa pode ter um nível de sensibilidade aumentado, de sensibilização central, e outros fatores podem influenciar, né, nesses fatores primários. Então, sono, por exemplo, é um deles. Né? Tem um estudo muito legal da IASP, que foi publicado, na PEN, desculpa, que ele traz a probabilidade dos pacientes terem hipersensibilidade à dor. Ele mostra assim, por exemplo, pacientes com insônia têm 1,8 vezes mais chance de ter hipersensibilidade à dor. Pacientes com dor crônica têm 3 vezes, uma coisa assim, 2,5 vezes mais chance de ter hipersensibilidade à dor. Pacientes com dor crônica e insônia ou problemas de sono têm do tipo de 3 a 4 vezes mais chance de ter hipersensibilidade à dor. Entenda a hipersensibilidade à dor aqui como sensibilização central, né? Uhum. Então, realmente é interessante desacoplar, mas entender que é muito provável que você esteja falando dos mecanismos de dor e também traga termos associados a mecanismos neurofisiológicos para falar sobre a dor do seu paciente, né? Eu acho que esse que é o legal. Perfeito, Rafa. Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, indo para momentos finais aqui, Léo, É joia. eu queria que você, para a gente já ir fechando aqui esse episódio, que você trouxesse a tua visão para os clínicos sobre quais são as, então, implicações clínicas da sensibilização central hoje para os pacientes. Porque a visão que eu, né, recebo, né, de muitas pessoas, ou dúvidas que eu escuto, e eu tenho certeza que você escuta, é que sensibilização central acontece só em dor crônica e é a explicação da maior parte das queixas de dor crônica. E que vem aquela ideia de que, né, o tratamento, por exemplo, é voltado para a sensibilização central, né? Então tem que tratar a sensibilização central. Então, assim, isso é o que se tinha antes, e a gente está discutindo tudo que mudou ao longo do tempo, desde com relação ao entendimento de que a sensibilização central pode acontecer em dor aguda e crônica, pode acompanhar diferentes mecanismos de dor, existem níveis de sensibilização central que podem acontecer nas pessoas. Então, hoje, qual que você acha que são as implicações clínicas, assim? O que um clínico que atende pessoas com dor, e aí vamos falar dos seus mais diversos tipos, hoje, o que é importante ele saber sobre o fenômeno e como que isso talvez tenha que mudar o dia a dia dele? O que ele tem que mudar no dia a dia dele, sabendo isso? Rafa, eu acredito que parte disso a gente chegou a citar brevemente anteriormente. À medida que você tem ciência de que o sistema nervoso ele faz parte da experiência de dor do paciente e que muitas vezes a experiência de dor do paciente pode estar associada a um predomínio, leia esse predomínio, tá? De um processamento disfuncional do sistema nervoso, o direcionamento dos tratamentos pode modificar. Por exemplo, se você é um fisioterapeuta que trabalha exclusivamente com abordagens passivas, eletrotermofototerapia e terapia manual, ou tenha, né, no seu arsenal de ferramentas, seja uma capacitação, uma especialização em acupuntura, o agulhamento a seco, enfim, vou até me limitar a falar de terapia manual, por exemplo. É muito improvável que você consiga obter reais benefícios ofertando essa abordagem que teoricamente é puramente bottom-up, mas é sabido que os efeitos também ocorrem no sistema nervoso central de fato, tá? Mas é muito improvável que você consiga obter resultados clinicamente importantes, efetivos para esse paciente. Da mesma forma, Rafa, que é muito improvável que um colega cirurgião ele obtenha benefícios ao ofertar, por exemplo, uma intervenção cirúrgica para um paciente que tem um espectro ou um diagnóstico adequado de fibromialgia. Tá? De fato, existem as condições periféricas relevantes, sim. O rótulo diagnóstico da doença ele não se limita e não descarta outras doenças de base. O paciente com uma condição primária pode apresentar uma condição periférica ao longo do tempo, mas o que modifica, Rafa, primeiramente, tá?
tendo em vista que, vamos supor que o profissional de saúde já tem um conhecimento prévio, é a avaliação e o tratamento. Tá? O que a literatura sinaliza? Para pacientes que apresentam condições crônicas, que eu vou chamar de primárias, porque na primária a gente tem ciência de que existe a sensibilização central. Um passo a passo, só muda um pouco os vocabulários nos guidelines, número 1, o paciente ele precisa compreender o seu mecanismo neurofisiológico de dor. E aí vem a tua pergunta do clínico. Para o paciente compreender o seu mecanismo neurofisiológico da dor, o clínico precisa ter domínio para apresentar uma explicação atual, contemporânea. Então, tudo começa na realidade. O tratamento do paciente crônico, ele começa com um profissional de saúde crônico, a sua reciclagem. Então, à medida que o profissional de saúde ele compreende a influência do sistema nervoso na experiência de dor, nesses casos em especial, ele consegue transmitir uma nova informação ao seu paciente. Eu vou trazer um cenário aqui hipotético. Tá? Nos guidelines, né, além de nós sermos orientados a apresentar, né, uma perspectiva diferente sobre dor, comumente exercício físico é citado. Mas à medida que você lê os estudos, você observa que quando os pacientes melhoram, Rafa, não é porque o paciente ganhou força, flexibilidade, alongamento, estabilização ou qualquer outra coisa do gênero. Aí entra o que você citou anteriormente, entram os mecanismos. Né? As hipóteses, são hipóteses, né? Plausíveis, que obviamente também apresentam falhas. O paciente ele comumente melhora porque ele diminui o seu medo, a sua evitação, modifica o seu comportamento sedentário ou inativo para um comportamento ativo ou até mesmo praticante de exercício. O efeito ele é neurofisiológico. Já visto com o exercício físico, as aferências, né, da periferia ingressam no tronco cerebral, atuam em estruturas mesencefálicas, no bulbo, que libera opioides endógenos, um fenótipo de serotonina que ajuda, né, nessa mudança de espectro pró-nocepção para antinocepção. Por que eu estou falando isso que talvez pareça destoado da nossa conversa, Rafa? Porque tudo isso precede o entendimento do clínico. Estar atualizado para explicar ao seu paciente conceitos modernos sobre dor, para explicar o porquê de estar fazendo determinada abordagem e não optando por outra. Então, da mesma forma, Rafa, que a literatura, por exemplo, sinaliza que a dor precisa fazer sentido ao paciente, a dor precisa fazer sentido ao clínico, bem como as estratégias terapêuticas precisam fazer sentido ao paciente e ao clínico. Saber que tu pode, às vezes, com o paciente com sensibilização central, fazer um trust, porque ele te dá um gap curto de espaço-tempo para tu entrar com uma abordagem ativa. Mas saber que se melhorou naquele espaço de tempo, se foi efetivo naquele espacinho de tempo, não é que foi por uma questão patoanatômica, cinesiopatológica, ou algo foi para o lugar, é que foi neurofisiológico o processo. E eu tenho um viés, Rafa, né? Eu gosto de deixar isso muito claro também, sou humano como todos que estão aqui, tenho minhas falhas e minhas crenças. Eu, por exemplo, eu faço muita questão de falar que quando a gente está propondo um tratamento não farmacológico para uma condição crônica, de dor crônica, as mais variadas subcategorias, neuropática, pós-câncer, pós-trauma ou cirurgia, noceptiva, comumente a efetividade não apenas está associada aos aspectos que nós somos ensinados ao longo das nossas cadeiras universitárias. Né? Por exemplo, exercício e a informação são talvez carros-chefes, talvez, não apenas. E sinalizar que a efetividade, que os possíveis mecanismos, eles estão associados às alterações no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, no sistema imunológico, Rafa. Às vezes, uma exposição aguda ao exercício muda o perfil de células circundantes, que diminui a atividade daquele nosso receptor periférico que estava hiperexcitado. Então, reduz aquela quantidade
de aferências que estavam ingressando lá para o colo dorsal da medula. Por que eu falo isso agora, né? Se a gente estava falando de condições primárias, porque lembrem-se, mesmo que a condição seja primária, a gente não descarta também a periferia. A gente não descarta também a periferia. Para não me estender, as implicações clínicas deste conhecimento contemporâneo sobre dor / sensibilização central sinalizam, a meu ver, a necessidade da academia, do clínico, do paciente e, quem sabe, da sociedade em compreender que o sistema nervoso ele pode sim amplificar, distorcer e alterar no tempo e no espaço qualquer experiência de dor, independentemente do mecanismo e independentemente da subcategoria temporal, e que isso jamais invalida a experiência de dor do paciente. A dor existe, ela é real, não é coisa da cabeça, mas nesse recorte de tempo está mais associada a um processamento patológico, disfuncional do sistema nervoso. Isso tem severas implicações clínicas, literalmente, né, na prática clínica. Sim. Porque as abordagens, elas podem variar significativamente entre si. Em quais áreas, Rafa? Todas as áreas da saúde. Fisioterapia, medicina, psicologia, nutrição e demais áreas. A meu ver, é imprescindível esse conhecimento contemporâneo. Caso contrário, né, essas prevalências ou incidências de variadas condições, parte disso podem, né, se perpetuar por conta de conhecimento inadequado ou desatualizado sobre dor. Eu acho que tem uma coisa importante na tua fala, que eu gosto sempre de falar isso, que na medida que eu fui estudando mais sobre dor, eu comecei a me preocupar com um legado que eu deixava nos meus pacientes, né? Esse legado que a gente deixa nos nossos pacientes, ele vai muito além da técnica que foi aplicada. Como você falou, eu posso fazer uma técnica de terapia manual, comprovadamente vai ter um efeito de curta duração, mas o que eu vou explicar para o meu paciente que foi a origem da dor dele, por que minha técnica funcionou? Porque isso pode mudar tudo, assim. Eu cansei de atender pessoas que estavam há 10 anos seguindo dicas de correção postural que receberam de um profissional que trabalhava com cadeias, RPG, e isso não tinha prazo de validade. O paciente continuava executando aquilo, né? Simplesmente porque o entendimento foi dado e para ele não questiona, ele continua amplificando e usando aquilo. Isso tem consequências, né? Eu acho que parte das minhas pesquisas, por exemplo, a revisão sistemática que eu publiquei no passado de mecanismos de ação de intervenções, ela trouxe justamente o que você falou ali. As nossas intervenções não parecem funcionar pelos mecanismos que elas originalmente foram propostas. Elas funcionam não só pelo conjunto de vários mecanismos, né? Porque se a dor é multidimensional e a incapacidade associada à dor também é multidimensional, não tem por que pensar que a intervenção, uma intervenção que é efetiva, vai atuar por um mecanismo. Então, treino de força é efetivo para melhora de dor de coluna. Não porque ganhar força. Não dá para pensar que se a dor é multidimensional, uma intervenção vai melhorar o paciente porque mexe em um componente. Exato. O que a literatura mostra é que não só as intervenções elas funcionam através de vários mecanismos, como também que os mecanismos que a gente pensava não são tão importantes assim. Como você falou, né? O treino de força, por exemplo, melhora os pacientes, mas ganhar força não é necessário, nem relevante. Exato. Então, eu acho que isso é uma reflexão legal, assim, porque a dor não né? Dor é dor, a dor não é da cabeça do paciente, ela não é psicogênica, só porque a gente não entende os mecanismos, né, que estão por trás desse fenômeno. E, de fato, talvez isso não mude condutas, eu acho que em muitos casos muda a conduta, né? Mudaria a conduta do profissional. Ele, talvez, por exemplo, entendendo mais sobre isso e seguindo recomendações científicas, não iria usar algumas abordagens passivas e usar outras abordagens, mas o ponto principal, talvez, você pode até estar usando as abordagens que são comprovadas do ponto de vista de eficácia e efetividade, mas talvez a explicação que você esteja dando favorece o teu paciente a continuar numa espiral de incapacidade, né? Isso, realmente, a gente só consegue suprir
quando o profissional tem um entendimento mínimo necessário sobre o fenômeno que ele se propõe a tratar, né? Acho que é um bom ponto aí, Léo. É um bom ponto. E um adendo, Rafa. Além da explicação, a forma como a explicação das vias, dos meios que podem estar por trás dessa possível efetividade são as orientações, esse é o meu viés clínico, tá? Do dia a dia. Se a gente está diante de um cenário de dor crônica, Rafa, em que podemos entender a dor crônica como um processo de aprendizado patológico do sistema nervoso, uma semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas. O paciente, ele precisa fazer parte da equipe de saúde, né? Então, não é fechar a porta do seu consultório, da sua clínica, do hospital, e a vida continuar da mesma forma, né? Então, como você citou anteriormente, existe uma série de mediadores e moderadores e mediadores por trás que também são identificáveis e modificáveis, que transcendem a clínica e que o paciente precisa levar para o dia a dia. Então, as explicações por trás, e entra aqui num cenário muito comportamental, né? A prontidão de mudança do paciente, e além da prontidão de mudança, né, não é o apenas fazer sentido, né, é a prontidão de mudança e é o colocar em prática, né, a capacidade de autogerenciamento do seu quadro. As mais variadas dimensões por trás de um tratamento, elas não limitam-se realmente a ir na clínica e fazer exercício 1, 2 vezes por semana. Perfeito. Receber uma técnica de terapia manual. Elas entrarão naqueles outros cenários, como você bem citou: alimentação, qualidade do sono, gerenciamento de uma exposição crônica à ansiedade, estresse, humor deprimido, dentre tantos aspectos que podem, de alguma forma, estar auxiliando com a manutenção desse quadro de dor. Aqui reside, a meu ver, a real natureza multidimensional e multidisciplinar, bem como biopsicossocial da dor, em que esses fatores exógenos são capazes de influenciar nesse controle top-down, voltando à máxima anterior, deixando o nosso paciente no espectro pró ou antinociceptivo. Um exemplo didático para fechar o raciocínio, que de pouco vale o paciente ir 3 vezes à sua clínica por semana, estar com vocês 3 horas, e ele ou ela, há 7 anos, dorme 2 horas por noite. Está com sobrepeso, se alimenta mal, exposição crônica à ansiedade e ao estresse, e fora da clínica adota um comportamento puramente inativo, né? Se você vai ver o gasto energético daquela pessoa em repouso, é assustador. Então, aqui entra realmente o entendimento mais complexo de todos esses fatores que podem estar influenciando a dor. Essa é uma visão moderna, a meu ver. E eu acho que é aquela coisa, né, que muda a nossa perspectiva como profissional. Em vez de ser um mecânico que tem a ferramenta e o paciente chega e se aperta ali o parafuso solto, nós temos que ajudar o paciente a entender o que parece estar associado com a queixa dele, ajudar a modificar o seu ambiente, a sua vida, para que ele se torne independente da gente o mais rápido possível, né? Eu acho que essa máxima nos pacientes com dor crônica é verdadeira. Assim, nosso papel como profissional de saúde é diferente. Mas, Léo, esse episódio aqui, ele extrapolou o nosso tempo, assim, mas eu acho que, poxa, é um episódio que tem muita coisa, né? Gera muita dúvida, tem muita história relacionada à sensibilização central. Então, eu me permiti aqui que a gente trouxesse vários pontos que talvez a gente pudesse até dividir em mais de um episódio, mas é que eu acho que juntos eles dão um entendimento mais amplo sobre o fenômeno, né? E eu acho que, assim, esse é um episódio que, poxa, eu sei que você também deve enfrentar isso. Para mim, é uma das principais fontes de dúvidas. Qualquer aula de pós-graduação, quando eu falo de neurociência, sempre surge isso, né? Quando a gente dá curso, dá aula, eu sei que também surge para você, Léo. Então, a gente vai deixar esse episódio aqui de base até para a gente poder
né, divulgar esse conteúdo e, na verdade, para servir de material de apoio para muita gente que quer e fala sobre o assunto. Bom, fechando aqui, Léo, queria deixar aqui aberto para você dar suas mensagens finais antes de eu finalizar o episódio, então fica à vontade para dar mensagem aí para o pessoal. Ok. Gente, para eu não me estender, parabéns àqueles que chegaram até o final dessa videoaula. Acredito que não serão todos, mas serão poucos e bons que farão a diferença naquele ecossistema, né, no qual se encontram inseridos. E um desejo meu, né, é que esse conteúdo tenha realmente lhes sido mais esclarecedor do que gerador de dúvidas. Porém, caso tenha sido um gerador de dúvidas, também é importante, porque ele abre ali, lhes abrem, né, mais margens para se aprofundar. Da mesma forma que eu e o Rafa parecemos estar falando aqui com propriedade, saibam, nós vivemos imersos em dúvidas. A gente tenta, com o aprofundamento desses conhecimentos, minimizar um pouco de falhas, né, ou talvez incertezas, mas verdades absolutas inexistem. Mas, de fato, mesmo diante dessa imensidão de dúvidas, eu as prefiro do que ficar ao léu, né, à sombra da ignorância. Então é importante, existe muito conteúdo atual que vocês podem estar explorando para se aprofundar, né? Todo o material que eu produzo, todo o material que vocês encontrarão no Fisio em Ortopedia com uma excelência, né, inigual. Então, essa é a minha mensagem final, Rafa. E por fim, caso você me permita, que eu não citei no início, apenas você citou, aos interessados, né, a minha mídia social, né, não é no singular, é no plural, tudo sobre dor, onde eu divulgo, né, além de ser clínico e etc., conteúdo sobre dor diariamente. E de vez em quando conversamos, sim, sobre sensibilização central. Muito bom. Era isso, Rafa. Mas, obviamente, obrigado a oportunidade mais uma vez. Né? Eu sempre vou estar disponível, não tenhas dúvidas sobre isso. Muito bom. E, gente, para, de novo, né, todos que escutaram esse episódio, não esqueçam, se você está escutando os agregadores de podcast, de curtir, deixar sua avaliação, né, isso ajuda os algoritmos a entregar esse conteúdo para mais gente. Se você estiver vendo no YouTube, não deixa de curtir esse episódio, não deixa de seguir o portal Fisioterapia no YouTube e divulguem esse episódio para mais colegas, né? Afinal, citando a nossa querida Natália Pasternak numa live que a gente fez aqui com ela no Fisioterapia, a gente não precisa estourar a bolha, a gente precisa crescer ela. Nós estamos lutando contra a maré, então a gente precisa cada vez de mais gente que fale a mesma coisa que a gente fala de formas diferentes para que a gente possa crescer essa bolha. Então peço a ajuda de vocês também para divulgar esse episódio para o maior número de colegas possível. Bom, obrigado, Léo, obrigado a todos que escutaram e ficaram com a gente até o final desse episódio e até a próxima, pessoal.